Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre tirinha. Objetivos: ler e interpretar tirinhas, identificando suas características. Reconhecer os elementos verbais e não verbais em um texto como constitutivos e não são inseparáveis. Reconhecer que a interpretação de tiras e HQs, história em quadrinhos, necessita das condições de produção de texto. Você já leu várias histórias em quadrinhos, não é verdade? Seja em gibi, seja em tirinhas, por aí afora. Qual a diferença entre uma tirinha e uma charge? Você já pensou? Tirinha e charge são derivadas das histórias em quadrinhos. Será que tem diferença? A tirinha é um texto composto de linguagem verbal e não verbal, podendo apresentar apenas a linguagem não verbal. Contudo, quando há as duas, são inseparáveis para a interpretação. Os elementos da charge estão dentro de um contexto histórico que é necessário para a compreensão. Já temos aí uma boa diferença. Vamos analisar essa tirinha aqui do Rômulo. Olha só, está disponível em humorconsciência.com, Você pode acessar e ler outras tirinhas. Eu recomendo que você leia muito, porque tirinhas, charge, cartoon são muito cobrados no Enem, no vestibular. É bacana você se familiarizar mais com esse tipo de texto, que une linguagem verbal e não verbal. Observe, Rômulo, o pedante 5. Cara, você ficou sabendo da pedra do Carlos? Claro, lembro muito bem do poema de Drummond. É o quê? Eu estou falando do Carlinho, o nosso vizinho. O que aconteceu? Pô, ele estava com uma pedra no rim. No meio do Carlinho tinha uma pedra. Percebeu o trocadilho? No meio do caminho tinha uma pedra, que são os versos de Drummond. E aqui, no meio do Carlinho tinha uma pedra. Então, vamos dar uma olhada aqui, o poema do Drummond. No meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade, ícone do modernismo, nós temos aqui, no meio do caminho tinha uma pedra. Olha que interessante como ele retoma, fazendo alusão à literatura do Leixapren, a literatura portuguesa do Deixa e Toma, lembrou? Então, olha aqui, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Retinas fatigadas. Olhe como ele usa essa expressão para dizer o quê? O olhar cansado, fatigado, cansado. Atividade 1. Claro, só para os seus olhos? Não, para fazer também. Vamos lá. Cara, você ficou sabendo da pedra do Carlos? Claro, lembro muito bem do poema de Drummond. É o quê? Eu estou falando do Carlinho, o nosso vizinho. O que aconteceu? Pô, ele estava com uma pedra no rim. Aí a brincadeira. No meio do Carlinho tinha uma pedra. De qual Carlos, o primeiro personagem, está falando? Quem é Rômulo? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltamos, gabaritar atividade 1. De qual Carlos o primeiro personagem está falando? Se ficou sabendo da pedra do Carlos? Claro, lembro muito bom do poeta Drummond, ó, a entonação dele. Exatamente, ele é um pouco pedante. Então o primeiro se refere ao vizinho e o segundo, que é o Rômulo, é considerado pedante por referir-se ao poeta Carlos Drummond de Andrade. Preparado para a atividade 2? Vamos lá? Então vamos começar. O segundo personagem, imagina que ele está falando de quem? Por quê? Então retome aqui a leitura e perceba o que ele está imaginando. Faz aí, eu já volto. Voltei e estamos analisando uma tirinha que faz alusão ao poema de Carlos Drummond de Andrade. Você conseguiu perceber aqui que ele imagina que se refere ao poeta modernista, o Carlos Drummond de Andrade, por causa de seu poema famoso, No Meio do Caminho. Então, ele associa a palavra pedra ao poema. Eu vou mostrar para você novamente aqui o poema. Ó. Conte comigo, quantas vezes aparece a palavra pedra? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes a palavra pedra. Por quê? Justamente pela técnica utilizada por Drummond no modernista. No meio do caminho tinha uma pedra. É uma concepção. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Perceba como ele te leva a uma reflexão sobre o tinha uma pedra no meio do caminho. Então, quando ele fala aqui, né, nesse exercício, ele está fazendo alusão a esse famoso poema. Ok? Atividade 3. De qual pedra os personagens falam? Eu voltei no poema para te dar um spoiler. E agora, olha aqui, ó. Analise o quadrinho e veja de qual pedra eles estão falando. Claro, você faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, estava te aguardando aqui. Conseguiu achar a resposta? Claro que conseguiu. De qual pedra eles falam? O primeiro fala da pedra no rim e o segundo fala da pedra metafórica do poema, né? Então, essa que é a resposta dessa questão que eles estão colocando aqui sobre pedra. Vamos agora conversar um pouco mais sobre história em quadrinho. Então, você já percebeu que elas se diferenciam das charges como? Por constituírem uma sequência narrativa dividida em vários quadros. Uma tirinha pode ser um recorte de uma HQ. Tira ou tirinha apresenta de 3 a 4 cenas em quadros. E a charge apresenta até 2 quadros. Mas geralmente apresenta o quê? Uma cena em um único quadro. Percebeu a diferença? Para compreender melhor a charge, o que é preciso, professora? Quais são as dicas? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Considere toda a palavra escrita, os detalhes do desenho, a caricatura, as expressões faciais, a posição do corpinho, né? Se está de frente, está de lado. A questão também é do plano, se está em primeiro plano, segundo plano, se existe alguém maior que ele esteja olhando para cima ou menor, né? A disposição de objetos e outros elementos figurativos, a composição como um todo, levando em consideração o quê? O protagonista da tirinha ou o que está em destaque na charge. O contexto social também é importante você perceber ali na hora. Nesta parte agora, nós vamos retomar período simples e período composto. Tá lembrado? Então, frase, olá, bom dia. Oração, eu venho dizer bom dia. Percebeu que entrou aqui, ó? Venho dizer. Pode entrar uma locução verbal, ou eu posso dizer, eu disse bom dia. Ó, um verbo só. Então, uma oração sempre tem um verbo. Período simples apresenta uma oração e essa uma oração tem um verbo ou uma locução verbal. Há orações que podem ser independentes, cheguei, olhei, vi. Independentes são as coordenadas. E orações que podem ser o quê? Ó, dependências. Caso não chova, farei minha caminhada. Perceba que eu só farei a caminhada, tem o quê? Uma dependência com qual oração? Caso não chova. Percebeu? O período composto por coordenação vai ter orações de que tipo, então? Claro, lembrou aí que eu sei. Orações coordenadas. E a dica, ó, pegue a primeira letrinha de cada tipo. Dica da Vicky. A, D, A ou C. Então, aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Então, você pode, ó, A, ao, C. Percebeu? Você vai lembrar que são como os dedos da mão. 5 tipos. Não esqueça. Coordenadas como os dedos da sua mão, ó. Independentes. Valeu, né? Vai lembrar na hora. E agora, nós vamos para o período composto por subordinação. A subordinada, ela tem uma relação o quê? De dependência com a principal. Em que sentido? Ela pode ser de vários tipos, como subordinadas substantivas, que elas vão ter uma função como sujeito, objeto, predicativo, objeto direto, indireto. E também eu posso ter as subordinadas adverbiais, adjetivas. Na atividade 4, nós vamos fazer um exercício para lembrar disso. Tá preparado? Vamos embora, então? Classifique os períodos a seguir e analise as orações. Eu coloquei aqui 4 períodos. Letra A. A dor renal é sempre muito forte. Na letra B. No meio do caminho tinha uma pedra. Letra C. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. E letra D, o primeiro personagem falava de um Carlos, mas seu interlocutor não entendeu. Faz análise, dica, ache os verbos ou locuções verbais,
separe em períodos, veja se eles têm dependência ou não, para você já classificar em coordenada ou subordinada. E bom trabalho! Eu volto já! Voltei, claro que voltei e sei que você já deu conta do recado. Classificou? Coordenada, subordinada? Então vem comigo gabaritar. Classifique a dor renal, sujeito, é verbo de ligação, sempre muito forte, predicativo do sujeito. Muito bem. Na letra B, no meio do caminho tinha uma pedra. Que tipo que é? Período simples, sujeito inexistente. Qual é o verbo? Tinha. E objeto direto, uma pedra no meio do caminho. Visto isso, vamos ver a letra C. Na letra C, o que eu tenho? Ó, retome aqui a letra C. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Então, um período composto por subordinação. Sujeito da primeira oração, eu ou me. Verbo, esquecerei, é um verbo transitivo indireto. E a segunda oração, com objeto indireto de esquecerei, que no meio do caminho tinha uma pedra. Quem esquece, esquece de alguma coisa. Perceba que o verbo, a regência verbal, pede objeto. Na letra D, um período composto por coordenação. Então, o período composto por coordenação aqui na letra D, ó, retomando aqui, ó. O primeiro personagem falava de um Carlos, mas seu interlocutor não entendeu. Eu coloquei o mas, ó, o porém. Por quê? Porque esse mas dá uma ideia de adversidade em relação a outra oração.
Então, primeira oração e segunda oração estão ligadas pelo conectivo mas, pela conjunção. O que aprendemos? A importância da linguagem verbal e não verbal como elementos inseparáveis de tira, história em quadrinho, HQs, né? Características das charges, tiras e HQs, as histórias em quadrinhos, a compreensão do texto para a interpretação e retomamos período simples e composto. Nesse vídeo, falamos sobre tirinhas. Espero que você tenha gostado e até breve.